No capítulo 5 do Evangelho de Mateus, ele descreve um momento extraordinário da vida de Jesus, quando ele nos trouxe aquilo que ficou conhecido como o Sermão da Montanha. Esse capítulo extraordinário nos traz tantos ensinamentos e tantas novas, realmente, em termos das nossas possibilidades de progressão espiritual, que quando Mahatma Gandhi, a grande alma da Índia, leu o Sermão da Montanha, séculos depois, ele fez a seguinte afirmativa: se toda a literatura ocidental se perdesse e restasse apenas o Sermão da Montanha, nada se teria perdido. E desse Sermão da Montanha, em algum momento, Jesus pronuncia aquilo que ficou conhecido como o conjunto das bem-aventuranças. Esse conjunto de bem-aventuranças é representado por 8 afirmativas de Jesus sobre quem seriam os bem-aventurados. Os bem-aventurados é uma palavra que vem da palavra grega makarios, que quer dizer aquele que sente a felicidade suprema. Aquele que sente uma felicidade que não é passageira. Bem-aventurado é aquele que internalizou um estado de bem-estar, de paz e de harmonia, que consegue fazer face àquelas vicissitudes da vida de uma maneira não sofrida, no sentido do sofrimento que a gente vem falando. Aquele que enfrenta as dores da existência, que nesse plano da vida sempre ocorrerão, de uma maneira em que ele não sofre, no sentido de que não se desespera, não se revolta, não fica amargurado, enfrenta aquela vicissitude de uma forma que serve de aprendizado e que serve de evolução para a sua alma. E dentre as bem-aventuranças que Jesus fala, nós vamos focalizar uma na noite de hoje. Entre elas, Jesus disse assim: bem-aventurados aqueles que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Aí a gente fica pensando, será que Jesus estava fazendo uma apologia do sofrimento, do choro, daquilo que nos causa dor? Não, Jesus, nesse momento, ele estava simplesmente pontuando para nós, deste planeta, nesse estágio evolutivo, que nós teremos, numa outra ocasião, ele também disse, no mundo tereis aflições. Ou seja, nesse estágio evolutivo do planeta Terra, nós temos muitas situações que são desagradáveis, que nós não gostaríamos de enfrentar. Muitas situações que são aquelas que nós chamamos de situações sofridas porque são consequências. E aí nós precisamos entender em que contexto nós nos encontramos. E quando nós falamos nós, inclui todos nós que estamos aqui
encarnados e também os desencarnados que se encontram nessas faixas próximas do planeta Terra. Nós somos seres imperfeitos, ou seja, nós somos seres que fomos criados e colocados em um mecanismo divino, em uma lei divina, que é a lei da evolução. E essa lei, então, nos impulsiona sempre a que nós aprendamos algo, a que nós galguemos degraus da nossa evolução, em que nós progridamos, ou seja, que nós tenhamos sucesso na aprendizagem de habilidades, no desenvolvimento das nossas potencialidades, de tal forma que nós um dia possamos chegar à perfeição possível. Mas aqui no planeta Terra, nós estamos em um estágio, nós estamos em jornada, nós não estamos nesse ponto, né, de não termos ainda alguma coisa a trabalhar em nós. E como a gente vem nessa jornada, em oportunidades reencarnatórias, reencarnando naquilo que a espiritualidade nos diz, que é essa escola, é a escola desse planeta, algumas lições a gente conseguiu aprender. Nós já temos várias potencialidades que estão razoavelmente desenvolvidas, ou seja, temos muitas virtudes, nós todos que estamos aqui, temos muitos dons que já trabalhamos e temos também a herança de nós mesmos, ou seja, aquilo que em outras encarnações nós não fomos bem-sucedidos em aprender. Isso torna a nossa condição e a condição desse planeta uma condição eivada de imperfeições. Todos somos imperfeitos, a natureza e a criação divina é perfeita, mas nós e as manifestações do mundo que nós criamos, nós somos ainda imperfeitos. E aí, nós nos relacionamos uns com os outros, cada um de nós com a sua herança evolutiva, com as suas virtudes e os seus problemas pessoais ainda não resolvidos. Mas temos muito problema pessoal, cada um de nós, em aceitar a imperfeição das coisas. Porque nós, depois de tantas jornadas encarnatórias, já temos uma idealização do que seria perfeito. Acontece que quando nós nos colocamos em uma situação ou nos relacionamos com alguém, com as pessoas ao nosso redor, nós sempre temos uma expectativa, uma vontade de perfeição. Temos muita resistência a aceitar a imperfeição. Então, nós queremos que a outra pessoa seja perfeita, que ela nos ame incondicionalmente, aceite as nossas imperfeições, perdoe todas aquelas coisas que nós fazemos que podemos até magoá-la. Essas nossas expectativas são uma encrenca, porque a outra pessoa espera a mesma coisa de nós. E aí nós já vemos onde que se encontram os desencontros que nós vemos nas relações no mundo. Nós esperamos perfeição e o outro espera de nós também. Isso é uma impossibilidade. E para isso estamos aqui nesse laboratório de relações, procurando ajustar os nossos modos de nos relacionarmos de tal forma que nós aprendamos aquelas questões que são trazidas por Jesus em seu Evangelho de luz.
né? Então, quando Allan Kardec tratou dessa parte que eu estou focalizando, que é bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, e as outras bem-aventuranças do Sermão da Montanha, ele compôs um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele chamou de Bem-aventurados os aflitos. E nesse capítulo, Bem-aventurados os aflitos, as bem-aventuranças são focalizadas, são comentadas, e há uma seção que é intitulada Causa das Aflições. E aí ele comenta algumas dessas questões que eu trouxe há poucos instantes, ou seja, ele disse que a causa das nossas aflições, elas podem ser presentes, ou seja, terem sido, as ações terem sido realizadas nesta vida, pode ser de tempos atrás, mas nesta encarnação, e existem causas que são mais remotas, que são aquelas não resolvidas em encarnações passadas. Então, essas seriam as duas causas dessas nossas aflições, ou seja, de nós não encontrarmos o mundo e as pessoas perfeitas que nós desejamos. E mais ainda, são as causas daquelas ocorrências que nós atraímos para nós. Seja porque nós atraímos pessoas que em outras ocasiões nós não nos ajustamos bem e estamos de novo juntos para podermos fazer alguns ajustes nessas relações. Sejam porque nós trazemos sequelas de outras encarnações e elas aparecem no nosso organismo físico ou no nosso sistema emocional ou nos nossos componentes mentais. Então, essas consequências são o resultado de uma lei que nós estamos todos imersos nela, que é a lei de ação e reação. Ou seja, a cada uma das ações que nós praticamos, nós temos uma correspondente reação. Não é possível que nós façamos alguma coisa sem que isso ocasione um efeito. Então, as aflições, elas surgem como efeito daquelas questões não resolvidas desta ou de outra vida, de ações que nós praticamos que produzem consequências que não nos são agradáveis e que, quando encontramos, nós nos sentimos aflitos, nos sentimos, como ocorreu na leitura preliminar, nos sentimos sobrecarregados. Então, essas consequências dolorosas, para que nós as possamos enfrentar nesta encarnação, onde nós estamos com essa tarefa de resolvê-las e de caminhar na nossa evolução rumo a uma bem-aventurança interior, ela necessita e tem o amparo divino. Nós estamos todos imersos em um maravilhoso mundo de emanações e de providências vindas da compaixão e da misericórdia de Deus. Vamos entender o que seria essa misericórdia compassiva. Precisamos entender os termos para deixar que
a nossa mente possa reconhecer na nossa vida, depois através dos exemplos que eu vou trazer, onde tem se manifestado e como pode se manifestar a compassiva misericórdia divina para nós. Porque sabemos que Deus, o Deus como nós entendemos através das revelações dos nossos benfeitores espirituais, através até da própria observação da perfeição da natureza, Deus é um Deus de amor. É aquilo que Jesus nos ensinou, que é um Pai. Então, a compassiva misericórdia. Vamos pensar o que é compaixão. Compaixão geralmente é confundido com dó, não ter peninha do outro. Às vezes é até aquela coisa, você é tão defeituoso que me causa uma certa dó, né? Mas isso não é compaixão. Compaixão é uma compreensão profunda da nossa natureza humana. É o que vem em decorrência, é aquela vibração que vem em decorrência de nos sabermos, como eu dizia há pouco, imperfeitos. De sabermos e de compreendermos os diferentes estágios em que nós nos colocamos. Isso nos dá um certo olhar mais benevolente com aqueles que ignoram, aqueles que não sabem. E Deus, que é Pai, que é o Pai Criador, que como Pai nos criou, Ele entende perfeitamente, é claro, em toda a sua perfeita sapiência, que nós não somos perfeitos, que nós podemos errar, que nós podemos nos equivocar, que nós podemos cometer atos que têm consequências muito dolorosas, que nós podemos cometer ações que nós depois nos arrependemos amargamente de termos feito. Mas o compassivo entendimento divino, ele olha para nós e olha e vê além dos nossos atos. E um componente importante além dos atos é a nossa intenção, é o nosso grau de conhecimento quando praticamos determinada ação que nos prejudica ou que prejudica o nosso próximo. Então, essa compaixão, esse entendimento é como, vamos dizer assim, temos um filho. Temos um filho dos seus 2 aninhos. A gente sabe que a criança de 2 aninhos é fascinada com tomada dentro de casa. Ela quer enfiar alguma coisa ali naqueles buraquinhos. Ela quer enfiar os dedos ali, porque ela não entende que dali vai resultar um choque. Então, o que acontece? Nós procuramos esclarecer, nós procuramos impedir, e assim também nós temos essas oportunidades de esclarecimento. Mas, em determinado momento, se a criança teima, ela vai lá e leva o choque. Assim, às vezes, também acontece conosco. Muitas vezes, nós estamos em um caminho, alguma coisa interna, que é aquilo que é a nossa consciência, que nos fala que aquele não é um caminho muito bom, ou não entendemos o aviso da dor, porque quando as coisas não estão dando certo, quando elas estão conflituosas, quando nós estamos em muita aflição, é um alerta para que a gente olhe os componentes, reconheça esses componentes daquilo que não está dando certo e que a gente procure outros caminhos. Mas muitas vezes nós
deixamos levar pela aflição, pelo desespero, pela revolta, pela incapacidade de lidar com aquela situação e fazemos como a criança teimosa, enfiamos os nossos dedos na tomada e temos consequências, os grandes choques da vida, né? Então, para exemplificar isso tudo e a gente compreender melhor dentro de um contexto como funciona a compassiva misericórdia, eu vou trazer uma exemplificação, mas antes eu vou falar sobre a misericórdia, que eu não falei ainda. A misericórdia divina, ela se dá através das oportunidades de que a gente, quando cometeu algum ato ou está com alguma mágoa que é improdutivo ou que está nos atrasando na escala evolutiva, então a misericórdia divina, que é a justiça compassiva, nos dá a oportunidade de refazer o caminho. Nos dá oportunidades de encontros e de outras providências que nós vamos falar, que são da misericórdia divina para que os caminhos equivocados, os conflitos, a desarmonia seja refeita. A desarmonia se transforme numa relação amorosa e que o amor cure aquela multidão de malfeitos que aconteceram nas nossas vidas. Eu vou exemplificar com uma história. E essa história está nesse livro extraordinário que eu recomendo a todos. O livro se chama Entre a Terra e o Céu. Esse livro eu já até mencionei uma passagenzinha dele na palestra passada. É um livro extraordinário porque traz dramas de pessoas reais, pessoas que viveram no início do século passado, do século XX, no Rio de Janeiro, e essas pessoas se envolveram em dramas extremamente sofridos, dolorosos, e eu vou trazer como que a compassiva misericórdia divina os ajudou a transpor as situações aflitivas nas quais se encontravam. Eu vou focalizar só uma parte do grupo de personagens, e convido a todos que leiam o livro, porque é claro que nesse breve espaço de tempo eu vou só focalizar aqueles elementos que importam para nosso foco, para as nossas reflexões dessa noite. Então, nós estamos com pessoas reais que estão na idade adulta, moram na cidade do Rio de Janeiro, como eu disse, no início, mais ou menos no início, na primeira metade do século passado. Focalizemos, então, vamos pensar nessa pessoa de 40 e poucos anos, chamada Amaro. Amaro tinha ficado viúvo há mais ou menos uns 2 anos, de uma esposa muito amada, chamada Odila. E então ele enviuvou com duas crianças, uma menina de mais ou menos 13 anos e um menino de 6. A menina era Evelina e o menino Júlio. Esse contexto, né, de viuvez tão jovem, apesar do grande amor sentido por Amaro pela sua esposa desencarnada, ele então é atraído para se casar com uma jovem de 25 anos, chamada Zulmira, com a ideia primordial dele de reconstituir uma família, de ter uma mãe para os seus filhos
e sendo um homem honesto, trabalhador e bem intencionado, querer, então, conduzir essa família a um bom termo e com harmonia. Acontece que o primeiro elemento de sofrimento que nós vamos verificar aí, a desencarnada Odila. Odila desencarnou com tanto apego ao seu esposo Amaro, que ela não conseguia sair de dentro da casa. E ela ali ficou presa na casa com muito ciúme da Zulmira, achando que a Zulmira, segunda esposa, era uma usurpadora do lar. E não dando a ela, intimamente em seu coração, os direitos de ser mãe dos seus filhos, porque continuava apegada à ideia de que os filhos eram seus, e principalmente muitos ciúmes do Amaro. Isso trazia um desequilíbrio grande na família, aquilo que não se via, mas que impactava no coração de Amaro. E então, essa questão do ciúme também tinha atingido a Zulmira, porque a Zulmira viu que, após o casamento, o Amaro não era aquela pessoa para lhe dar o amor incondicional que eu dizia. Ela sentia que não era amada como ela desejava. E via que o Amaro era fascinado com seu filhinho Júlio. E quando e aí começou a desenvolver também um grande ciúme em relação ao Júlio. Aí temos o primeiro ponto, que é aquela questão que traz sofrimento. A revolta com a situação da Zulmira, que não deixava fluir a sua própria vida, indo para algum lugar da espiritualidade onde ela pudesse encontrar evolução e paz, e o ciúme da Zulmira, que não se conformava também com a amizade entre o Amaro e o seu filhinho Júlio. O que é o ciúme? O ciúme é um sentimento que aflora naquela pessoa que quer alguém, um grupo ou alguma coisa só para si, que não quer compartilhar, que pensa que o mundo é feito de carência, ou seja, o amor que eu dou para alguém diminui ou subtrai do amor que eu vou receber. Então, a mentalidade da pessoa ciumenta é de insegurança. Sempre está pensando que outro alguém ou outra situação está roubando dela alguma coisa. E esse ciúme é uma vibração muito deletéria, muito venenosa, porque ela tenta envolver o outro e impedir a outra pessoa de se expandir em todas as suas questões. Assim era Odila e assim estava Zulmira. Essa era a situação 2 anos após a viuvez do Amaro. E agora nós temos o maior drama. Agora nós vamos entrar no que tudo isso, todas essas questões resultaram em uma tragédia. Zulmira tinha tanto ciúme do Julinho que ela decidiu, que ela pensava, assim, tinha devaneios pensando que seria maravilhoso se o Julinho morresse. Seria a solução para a sua questão. Claro que ela não sentia, não se sentia capaz de assassiná-lo, não queria matá-lo,
mas ela achava que seria muito bom se ele realmente desencarnasse. E aí, um belo dia de domingo, a família vai à praia. E num determinado momento, Amaro pega Evelina e eles se afastam em busca de alguma coisa e deixam a Zulmira tomando conta do Julinho. E o Julinho pede para ir ao mar, sem saber nadar. E Zulmira deixa. E como, assim, atendendo a esse anseio vindo do ciúme, ela se afasta. Chega a passar pelo pensamento dela que seria bom que ele se afogasse. Acontece que ele se afoga. E aí se estabelece o drama. Ao verificar, ao retornar, e verificar que o seu filho havia se afogado, Amaro fica desesperado e passa a culpar Zulmira por ter sido, dizendo que ela foi negligente e que ela havia deixado que o menino se afogasse. Odila, no mundo espiritual, mas ali presente, passa pela culpa que se instalou em Zulmira, Odila passa a obsidiá-la, gritando constantemente em seus ouvidos: assassina, assassina, você matou meu filho. E como Zulmira havia entretido essas ideias, e como Zulmira pensou que havia realmente negligenciado o Julinho, Zulmira aceitou. Existe uma citação que eu tirei do livro, que diz assim, de um instrutor falando sobre essa questão da culpa. A culpa que tanto Amaro sentia porque havia deixado o Julinho com Zulmira, e principalmente a culpa de Zulmira, que levou a que ela deixasse, se sintonizasse com a obsessão da Odila em cima dela. Eles dizem assim: o sentimento de culpa é sempre um colapso da consciência, e por intermédio dele, sombrias forças se insinuam. Então, a gente sabe que sempre que é comum que, quando uma entidade está influenciando alguém nesta encarnação, está influenciando um encarnado, influenciando de forma negativa, ela só faz por afinidade de vibração. Se não há afinidade, se não há como conectar, não há como influenciar negativamente, que a gente chama de obsessão. Essa influência negativa só ocorre se houver uma matriz. Então, aquele que sofre tem que fazer também uma autotransformação, resolver coisas interiores, e nesse caso a culpa, que é um colapso da consciência, no dizer da espiritualidade, faz com que se abra essa chance. Então, a situação nesse lar ficou insuportável. Sob a obsessão da Odila, a Zulmira, sucumbindo à culpa, à amargura, à desilusão, à mágoa, a tudo mais, cai muito doente e cai numa depressão profunda na cama. E o Amaro, culpando a Zulmira, se afasta ainda mais emocionalmente dela. É nesse tipo de situação que se encontra aquilo que eu até mencionei no encontro passado, que é a prece da Evelina.
Evelina, então, com 15 anos, ora sentidamente, ora comovidamente, pedindo auxílio à sua mãezinha desencarnada, para que ela venha em espírito para ajudar na situação. Acontece que Odila podia ajudar? Odila estava ali no meio do drama, né? Mas nenhuma prece nossa, feita de coração, fica sem resposta. Então aconteceu o fenômeno que a espiritualidade chama de prece refratada. Refração é aquele desvio que acontece quando a luz incide na água, né? A prece refratada é aquela que é dirigida a alguém, uma entidade, e não há a possibilidade de ser atendido, ela vai para outro destino. Então, essa prece dessa menina que havia saído da cidade espiritual, nosso lar, para estar nessa família como um ponto de luz nessa família, realmente, essa prece vai direto a nosso lar. Chega lá, então é montada uma equipe, da qual faz parte o espírito André Luiz, que relata a história no livro, e também o ministro Clarencio, um outro membro chamado Hilário e uma outra servidora de nosso lar chamada Eulália. Então, esses 4 vêm até o Rio de Janeiro e vão tomar consciência do que está acontecendo nesse lar, porque isto é o mecanismo da compassiva misericórdia divina, que quando nós oramos e pedimos ajuda, nós recebemos. E nós somos ajudados a espiritualidade diz assim, Deus ajuda as criaturas através das criaturas. Então, esse grupo espiritual, já num estágio mais elevado, trabalhador da cidade espiritual nosso lar, então vem em nome de Deus para ver o que eles podiam fazer nessa situação. Agora eu vou resumir como é que eles vão agir, como é que atuam, quais são os recursos da misericórdia divina. É claro que havia passado nessa situação, porque emoções e sentimentos intensos não se improvisam. Assim como, por exemplo, o apego da Odila e o amor entre ela e o Amaro não tinha sido só por aqueles breves anos em que foram casados. Só que estava desviado agora num sentimento de posse. E alguma razão havia para que tudo isso tivesse acontecido. Então, a espiritualidade, esse grupo de benfeitores espirituais, eles vêm até o Rio de Janeiro e fazem o quê? Eles usam de alguns recursos. E principalmente através do sono dos envolvidos. Vejamos isso, meus amigos. O nosso sono é algo abençoado que Deus nos deu, oportunidades para que a gente receba amparo, para que a gente receba auxílio da espiritualidade. Então, quando nós estamos com alguma aflição, aí então é que nós devemos nos preparar muito para a nossa noite de sono. Porque nós, como vocês vão ver, os envolvidos nessa questão, nesse drama, eles não se lembravam daquilo que acontecia durante o sono. Mas a maior parte da ajuda aconteceu
à noite, enquanto seu corpo físico dormia e seu espírito saía livre para receber aquela ajuda. Então, nos prepararmos durante o sono é uma forma de recebermos a misericórdia divina. Nos prepararmos através de orações em que nós pedimos que a gente receba intuições, que a gente receba ajuda, que solicitamos esclarecimentos e que a gente solicite que aquela questão que nos incomoda possa ser resolvida de alguma forma, que nós tenhamos ajuda para a mudança de certos sentimentos que nos magoam ou sentimentos como os de rancor, de ódio, de ressentimento. Então, a espiritualidade usou alguns recursos, tais sejam regressão de memória, levando esses envolvidos até a espiritualidade e aplicando no seu espírito desdobrado do corpo, regressão de memória para eles se lembrarem do passado. Essa regressão de memória leva à conscientização, para ver o que aconteceu no passado que eu estou sentindo tais e tais consequências agora. Consolo, uma escuta, ensinamentos, esclarecimentos, passes magnéticos, encontros providenciados entre as pessoas, abrigo em instituições, no caso, nós veremos para Odila. Então, nós vamos entrar na história que se desdobrou dessas personagens. E essa história se passou durante a Guerra do Paraguai, em 1869, começando na cidade de Assunção, no Paraguai. E havia três grandes amigos que chegaram em Assunção: José Esteves, Armando e Júlio. E os três, muito amigos, conheceram uma moça chamada Lina. A Lina era uma moça muito sedutora. E acontece, então, que ela se apaixona ou se envolve com o Esteves, com José Esteves, e eles se casam. Acontece que os outros dois amigos também se interessaram por Lina e também estavam apaixonados por ela. E passaram a frequentar a casa do Esteves. E acontece, eu vou resumir muito brevemente, a Lina trai o Esteves com o Júlio. E Esteves encontra ela e o Júlio na alcova em situação de trocas tipo conjugais e fica desesperado. Esteves, então, que é um dos personagens que nós não vamos ver a história essa noite, mas ele foge desesperado, ele vai embora. E a Lina fica com o Júlio. Acontece que passa-se um pouco mais de tempo e o Armando, que era o terceiro amigo, encontra o Armando é seduzido por Lina e o Júlio encontra, por sua vez, a Lina com o Armando. Você vê, a Lina praticou essa dupla traição. Né? Ela traiu o Esteves com o Júlio e depois traiu o Júlio com o Armando. Acontece que Júlio tem uma reação completamente desvairada e toma uma alta dose de corrosivo, tentando se matar. E destrói todas as suas cordas vocais, né, a glote, onde estão as cordas vocais, perde a voz e fica em sofrimento intenso porque não consegue morrer com os corrosivos. E aí o que acontece? Ele, desesperado, continua desesperado, se suicida jogando-se num rio que passava pela cidade.
E aí, Armando, completamente desnorteado com seus próprios atos e com os acontecimentos, abandona Lina, volta para o Brasil e se casa. 10 anos depois, ele está com sua esposa em uma carruagem no Rio de Janeiro e atropela uma mendiga. E qual não é a surpresa ao verificar que essa mendiga é a Lina? Ele socorre a Lina, que acaba desencarnando, e desencarna com muita revolta, com muita amargura, com muita acusação. E aí, fecha-se esse pano agora, então os três da espiritualidade, o Armando, a Lina e o Júlio, e estão num sofrimento terrível, estão numa zona de muito sofrimento, estão de uma maneira muito... a Lina completamente ligada ao Júlio, com os padecimentos terríveis espirituais, no corpo perispiritual. Então, a providência divina faz com que eles possam reencarnar. E aí, agora, a revelação. A Lina é a Zulmira. O Armando é o Amaro. E Julinho é o Júlio. E a providência divina, então, os colocou no mesmo lar para que Armando, agora, possa socorrer e, através da sua relação de amor com Júlio, recomponha os sentimentos entre eles, através do amparo de pai, através do... Então, aí, aquele grande apego do Armando com o Júlio, que vinha não só da amizade que já tinham, mas de todos os seus sentimentos para com a criança. Zulmira, então, ela vem e, através dos acontecimentos, ela está sendo posta à prova, porque era uma pessoa que, enquanto Lina, ela queria possuir a todos, tomar a posse de todos para si mesma. E, de repente, ela está nesse lar com o Armando, que tem uma certa... que casou com ela, mas não tem aquela afetividade que ela gostaria. Então, estão todos aí postos à prova. E Julinho renasce, então, com essa situação pessoal em que ele deveria viver pouco tempo, simplesmente para ter aquela oportunidade de refazer algumas questões em seu corpo, e ele era previsto que ele desencarnasse dentro de pouco tempo. Então, não foi exatamente o ciúme e o descuido da Zulmira que levou Julinho a desencarnar, mas sim a sua própria trajetória, porque ninguém é castigado pelos atos de outras pessoas. Nós todos somos herdeiros de nós mesmos. Então, o que acontece aí? Há uma mobilização, depois disso, de toda essa equipe espiritual, e eles, então, pensam em socorrer Odila, porque Odila precisava trazer deixar que as coisas nesse lar se modificassem para oportunizar o quê? Ainda um renascimento do Julinho no mesmo lar. E aí por quê? Quando Júlio desencarnou com 8 anos, como toda criança, ele foi socorrido no lar da bênção, que é uma instância espiritual que naquela época estava com 2.000 crianças.
crianças que haviam desencarnado na infância e que estavam tendo mães substitutas, que estavam sendo olhadas com muito carinho, porque é assim a misericórdia divina. Nenhuma criança fica desassistida na espiritualidade. E nenhuma criança vai para as zonas umbralinas de sofrimento. Criança que desencarna, né? Espíritos que desencarnam ainda criança. Mas Julinho estava lá, socorrido pela sua mãezinha espiritual chamada Mariana, e estava com uma extensa ferida na sua garganta. Ou seja, resultado do corrosivo que ele havia tomado quando estava no Paraguai. E a única maneira de também curar essa ferida era ele vir para o reencarne então ter sua trajetória curada. Então a espiritualidade auxilia Odila, e através de um outro espírito muito amoroso chamado Clara, que vem, conversa com ela, acaba convencendo Odila a ir para um centro de recuperação. Lembrem que Odila é o espírito, né, da mãe. E lá no centro de recuperação, ela reage tão bem, consegue superar seu sofrimento e seu apego, então é dada a ela a oportunidade de vir para o lar da bênção, ficar com seu filhinho doente, com seu filhinho e cuidar dele. E cuidar também de refazer aquela situação do lar do Amaro, porque Julinho precisava reencarnar. Aí olhem que coisa maravilhosa, a espiritualidade leva o Amaro para se encontrar com a Odila na espiritualidade, para que eles refaçam as suas ligações de amor, para que ela se sinta bem, para que ambos planejem receber de novo Julinho, acolher Zulmira, a antiga Lina, no seu coração. E assim fazem, e a Odila faz um trabalho extraordinário de harmonização do lar que ela antes obsidiava. E aí Julinho renasce. Julinho renasce bem doentinho. Com 1 ano de idade, ele muito frágil, tem uma doença que é a doença que traz asfixia, é o Krupp, que é uma doença que foi até erradicada, mas que antigamente matava muito, porque ela impede o ar de passar pela glote, ela atinge. Então, Julinho trouxe para o seu reencarne, onde chamou novamente Júlio, ele trouxe aqueles elementos para refazer a sua ferida causada lá no Paraguai, quando ele se suicidou, né? E a espiritualidade, então, fala o seguinte sobre isso. Eles dizem assim, retirado, citação do livro: a permanência no corpo físico funcionou como recurso de eliminação da ferida que ele trazia nos delicados tecidos da alma. Ou seja, a carne funcionou como um filtro que reteve as impurezas. Então, com 1 aninho, ele desencarna de novo e vai para a espiritualidade, saudável, feliz, vai para os braços de Odila no lar da bênção, completamente recuperado da sua longa recuperação do suicídio ocorrido lá no Paraguai. A Zulmira, então, pensa e sofre tremendamente porque ela pensa que a morte do seu filhinho foi um castigo de Deus. E aí, então, ela é muito amparada e orientada pela espiritualidade, orientando e levando, e Odila também, para que ela saiba que
Deus não castiga. Que a trajetória do Julinho, que foi filho da Odila e que foi filho dela, era a trajetória dele como espírito suicida. Era uma trajetória que estava ligada a essas pessoas, a Odila pelo amor, a Zulmira pela culpa e pelo amor também, mas que era uma trajetória dele. E aí, a orientadora Clara, a pedido da própria Odila, pega a Zulmira e uma outra personagem do livro que eu não estou focalizando, e leva a Zulmira lá no Lar da Bênção, para, junto com Odila, elas verem o filhinho que foi das duas. E a orientadora Clara, então, diz aqui outra passagem de um ensinamento belíssimo do livro, que diz assim: em nossa romagem na vida, atravessamos épocas de sementeira e fases de colheita. Na missão de mulher até agora, vocês receberam do tempo os choques e os enigmas que plantaram no passado à distância. Como reagiram com humildade, com fé, com bom ânimo, venceram árduos conflitos que lhes fustigavam no presente. Contudo, agora a estrada se acerenou. A paciência a que se devotaram evitou a formação de nuvens de revolta e o céu se fez de novo claro e alentador. Agora é como se o dia renascesse, resplendente de luz. E aí, depois de um certo tempo, essa história de regeneração, de recuperação, de trabalho da misericórdia divina na transformação dos erros do passado em novas esperanças, então o Julinho renasce novamente filho de Amaro e Zulmira, desta vez sadio e belo e destinado a uma longa vida. E todo o grupo se sente pacificado, inclusive os outros personagens dessa trama, que eu convido a que vocês leiam o livro Entre a Terra e o Céu para conhecer. As dores, então, o consolo, a ajuda, a misericórdia divina fez com que todo esse grupo, então, se regenerasse e pudesse, então, galgar novos caminhos de evolução, nova fase de plantação de benesses nos seus caminhos através de uma harmonização de todo esse grupo que no passado tinha se desentendido tanto. Essa é a misericórdia compassiva de Deus. A misericórdia de Deus que faz com que nós possamos sempre refazer caminhos, caminhar para uma nova harmonia e felicidade. E isso podemos olhar as áreas das nossas vidas que precisam de uma transformação e realizá-las agora, enquanto é tempo, porque Jesus nos disse que Deus é Pai. Deus é Pai, misericordioso, bom e justo. E que, se na nossa vida nós temos dores, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Vão em paz, meus irmãos.